Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e a gente vai conversar aqui sobre função modular e às vezes cria uma certa dúvida, né, como é que a gente trabalha com ela, e a gente vai entender um pouco o processo desde a ideia do módulo até a construção de um gráfico de uma função modular. Então vamos entender o seguinte: o que é a função modular? A função modular é uma função em que seus elementos são aplicados um módulo na sua lei de formação, né? Uma função tem lá o domínio contra domínio e gera a imagem, né, que são os correspondentes em y. E aí vai ter módulo. Então a função é modular porque tem módulo. O que é o módulo, Ricardo? Então o módulo é o seguinte: é o valor absoluto. Ele é representado por duas barras vertical, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um número A. O A pertence aos reais. Então eu tenho um valor de A e esse A pertence ao conjunto dos reais. Então ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, tá? Qualquer valor que seja o real. E aí o módulo, grosso modo, ele tira o negativo do número. Mas não é só isso, né? Ele dá o valor absoluto. A gente vai entender um pouquinho melhor se a gente fizer isso com relação à distância. Vamos entender o seguinte, e eu vou já mostrar isso na próxima página aí, que a distância para algum lugar. Existe distância negativa? Não, mas existe para frente e para trás, esquerda e direita. Então essa é mais ou menos a ideia do módulo, se você pensar geometricamente, tá bom? Bom, então aqui eu tenho, ó, módulo de 2 é 2. O módulo de menos 8 mais 6. Então, ó, menos 8 mais 6 dá menos 2. O módulo de menos 2 é 2. O módulo de 5 menos 4. Então, 5 está aqui tirado do módulo, que tira o sinal, né? Fica positivo. Menos 4 dá 1. E o módulo de menos 5 menos 4, quanto é que ficaria? Ora, o módulo de menos 5 é 5. Menos 4 vai dar 1 também. Tá legal? E se fosse o módulo de menos 5 menos menos 4? Olha, né? A gente vai começando a complicar, mas não é tão difícil assim, ó. Menos 5 menos menos 4. Então, é 5. Opa, por algum motivo deu esse probleminha aqui. Menos 5 menos 4. Então, tiro o sinal negativo do 5. Esse menos aqui permanece. E tiro o sinal negativo do menos 4. Então, fica também, vale 1. Tá? Creio que você entendeu. O módulo de menos 3 é 3. Então, vamos ver. Ó. O que é o módulo? Para qualquer número real m, representamos um módulo de m por um m com duas barras verticais e o definimos do seguinte modo. Quando o m, né, ele é maior que 0, ó, m maior que 0, então o módulo de m dá m. M menor que 0, ou menos alguma coisa, também vai dar m, tá bom? Então, essa é a ideia. E ele traz como esse resultado, mas ele pode ter valores negativos e valores positivos. Então, módulo de 4 é 4, que 4 é maior que 0. Módulo de menos 3,666 é 3,66, né? Porque é menos menos, ou seja, dá mais. E aí, módulo de 0 é 0, e 0 é maior ou igual a 0. Para quem não entende isso aí, realmente é possível na matemática ter essa expressão, tá bom? Ele é maior ou igual a 0. Neste caso, igual, mas também pode ser maior, porque o máximo, maximal do superior dele é uma coisa que a gente pode falar no futuro, tá bom? Aí vamos entender aqui o processo. Ó. Se eu estiver numa posição e eu quero medir a distância daqui para cá, tá? Essa distância para frente eu posso chamar positiva. E se for a distância para trás, eu posso ter uma distância, até na física a gente faz isso, né? A gente convenciona que a distância para trás é negativa. Mas se eu for medir, vai dar o mesmo valor. Tá? Então, esta é a nossa ideia do módulo. Tá? Então, a gente interpreta geometricamente o módulo de um número real x na reta como sendo a distância entre o ponto x e a origem. Em outras palavras, o módulo de x corresponde à distância entre esses dois pontos. Tá bom? E não existe como resultado uma distância negativa. A gente convenciona para dizer, olha, está para trás, está para a esquerda, está para a direita, está para cima, está para baixo. Mas é só para dizer direção e sentido. Tá bom? Bom,
como as distâncias são sempre positivas ou zero, então é fácil ver que o módulo de x é maior ou igual a zero como resultado. Esta interpretação como distância será de grande ajuda para que possamos enxergar intuitivamente o significado de algumas propriedades envolvendo o módulo. Por exemplo, módulo de x igual a zero se e somente se x for igual a zero. Tá? Módulo de x é igual ao módulo de menos x. Módulo de x é maior ou igual a x. Isso é desigualdade, é interessante. Desigualdade triangular. Tá? E aí você tem várias propriedades aí que você pode ver, né? A gente já viu aqui, ó. Módulo de x é igual ao módulo de menos x. Módulo de x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, né? Pode ver, ó. Módulo, vamos colocar, ó. Menos 2 ao quadrado. Isso é igual a módulo de menos 2 ao quadrado. Isso é igual a menos 2 ao quadrado. Isso vai ser interessante, né? Que vai chegar nessa conclusão aqui, ó. Módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado, tá bom? Bem aí. Todos vão dar quanto? 4, não é isso? Se eu tiver o produto aqui, ó, x vezes y em módulo é igual ao produto, né, do módulo de cada um, tá? Módulo do produto é igual ao produto do módulo, dos módulos. O módulo de x mais y é menor ou igual a x, ao módulo de x mais o módulo de y, que também vem dessa ideia aqui assim, ó. Tá? A gente pode trabalhar isso mais na frente. Módulo de x menos y é maior ou igual ao módulo de x menos o módulo de y. São propriedades que vão aparecer, que se você quiser tentar demonstrar, é bem interessante, mas não é o nosso caso dessa aula de hoje, é só para apresentar algumas das propriedades para você saber quando a gente usar lá na frente. Tá bom? Então vamos a começar a entender a função. Então, uma função que parte dos reais e vai para os reais, domínio e contradomínio, né, gerando a imagem nos reais, a gente vai construir uma função considerando a reta mudanças, tá? Condições. Isso aí é uma função construída com duas ou mais sentenças. Eu vou usar primeiro um outro exemplo. Essa aí está com 3 sentenças, a gente vai ver alguns exemplos, a gente volta para ela no finalzinho, a gente vai ver isso no GeoGebra, que é bem bacana, que é um programa, se você não tem, eu recomendo que você baixe no seu celular e use sempre que tiver dúvida. Bom, então aqui no GeoGebra, que é um programa muito interessante, que eu recomendo que você tenha, a gente vai utilizar essas funções aqui, tá? Para entender, começar a entender um pouco de módulo. São funções construídas com mais de uma sentença. Você está normalmente acostumado com funções de apenas uma sentença, né? Só que aqui vai ter condicionais. Por exemplo, se o x for menor que zero, então qualquer valor de x que eu coloque, eu substituo o x. Menos 2, aí quando o x é menos 2, ele está menor que zero, vem esse. Agora, se eu colocar o mais 2, vai trocar o sinal. Então, quando eu coloco mais 2, gera menos 2. Quando eu coloco 4, gera menos 4. Quando eu coloco 6, gera menos 6. Quando eu coloco menos 2, gera menos 2. Quando eu coloco menos 4, gera menos 4. Então, gera esse gráfico aí. Tá? A gente vai entender melhor como a gente faz isso mais na frente, mas só para você ter uma ideia. Olha só que interessante aqui, ó. Quando x for menor que zero, qualquer valor de x menor que zero, gera o resultado 2. Entre 0 e 2, gera o resultado x mais 2. E de 2 para frente, ó, x menor que 0, x entre 0 e 2, começando do 0, fechado, né? E x maior, né, começando do 2 que 4. Então, olha só, qualquer valor que eu dou de x valendo menor que 0, dá esse resultado. Quando x igual a 0, quando x for igual a 0, dá 2. Né? 0 mais 2 ou 2, tá? Contínuo, bem aqui. E quando o x for até 1,9, dá x mais 2. Quando o x for igual a 2, dá 4. Então, tá aqui, ó. Então, ó, até 0 vale 2. Entre 0 e 2, o resultado é x mais 2, que é essa retinha aqui. E quando é a partir disso, dá 4, tá? Se fosse separado, seria isso aqui, ó. Ó, quando for y igual a 2, é esse aqui, ó. Quando for x mais 2, que é essa outra aqui, ó. X mais 2.
é essa reta. E quando for y igual a 4, é esse aqui, ó. Então, reparem como é que é a função. Ó. Ela é uma junção. Antes de 0 é essa parte, entre 0 e 2 é essa parte, e a partir de 2 é essa parte. Então, ó, é a junção dessas três funções condicional, tá bom? E aí a gente pode brincar, olha, x menor que 1 retorna o x, x maior que 2 retorna o menos x, se não for nenhum caso nem o outro, dá 2. É essa daqui, ó. Tá vendo aqui como é que é? Aqui, ó, aqui é x, aqui é menos x, e aqui vale 2. Então, até 1 gera isso, entre 1 e 2 gera isso, e a partir do 2 gera isso. Ou, menor que 0 é x ao quadrado, e maior ou igual a 0 é x ao quadrado, e maior que 0 é menos x quadrado. Aí gera esse aqui, ó. Tá? E aqui eu posso combinar do jeito que eu quiser, quadrática, com linear, e aí, ó, menor que menos 2, maior que 2, e entre menos 2 e 2 gera essa daqui, tá bom? Menor que menos 2 é essa, entre menos 2 e 2 é essa, linear, né? E maior que 2 é essa quadrática. Então, eu tenho várias funções aqui, com várias, construídas a partir de mais de uma sentença, beleza? Entendeu mais ou menos? A gente vai usar isso para entender mais na frente como é que a gente faz o gráfico da função modular. Bem, então como você entendeu aqui como é que a gente constrói, né? Menor que 0 é essa daqui, vale 2. Entre 0 e 2 é construída por essa daqui, né? Aqui vale 2 e aqui vale 4, tá bom? O y vale aqui, o y vale aqui, o y vale aqui. Até 0 aberto é esse. De 0 fechado até aqui, aberto é esse, e aqui fechado em diante é 4, tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Vamos então agora, né, dar uma olhadinha nessa situação aqui, ó. O que é a função f de x igual a módulo de x? Então, repare, se eu dou o resultado menos 2, quanto é que vale o y? 2. Né? Se eu ponho o x menos 1, qual é o resultado? 1. Quando o x é 0, qual é o resultado? 0. Quando o x é 1, qual é o resultado? 1. Quando o x é 2, qual é o resultado? 2. Quando o x for menos 3, qual é o resultado? 3. Quando o x for mais 3, qual é o resultado? Também 3. Tá bom? Também 3. Então, o que está acontecendo? Quando o x é maior que 0, dá o resultado x. Quando o x é menor que 0, dá o resultado, troca o sinal. Então, ó, menor que 0, troca o sinal. Menor que 0, troca o sinal. Se ele for igual a 0, é o próprio x. Se ele for maior que 0, não troca o sinal, é o número. Como é que vai gerar o gráfico? Vai ficar assim, né? Ó, quando é 1, gera o valor 1. Quando é 2, gera o valor 2. Quando é 3, gera o valor 3. Então, gera esse gráfico aqui. Do 0 em diante, gera esse gráfico. E do 0 para trás, troca o sinal. Quando é menos 1, gera o valor 1. Né? Tá aqui. Quando é menos 2, gera o valor 2. Então, vai gerar esse gráfico aqui. Então, a gente pode entender a função modular como uma função de duas sentenças com condicionais. Tá bom? A gente vai entendendo assim a construção do gráfico ou da função em si, né? O que ela gera de imagem? Quais são os valores que ela gera de imagem? Ó, o domínio, você pode reparar que eu posso escolher qualquer valor de x aqui, né? Qualquer valor que eu coloque vai ter resultado. Então, o domínio é x pertence aos reais, qualquer valor de x, certo? Qualquer valor de x. E qual é a imagem? Quais são os valores de resultado? São todos os valores acima, qualquer valor, quando o y é maior, né, maior que 0. Qualquer valor maior que 0. Então, a imagem, o y pertence aos reais, de tal forma que o y maior ou igual a 0. Tá bom? Esse é o conjunto imagem. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Espero que sim.